Seriam reais as alegações de que reptilianos governam a Terra? 14 de março de 2019. As alegações sobre reptilianos que governam o planeta Terra, ou serão a maior descoberta de conspiração na história, ou o maior embuste. Conteúdo da matéria baseado em opiniões pessoais, ou declarações de testemunhas sem o respaldo de provas concretas. Reptilianos governam a Terra, tão bizarra quanto a noção de que pessoas lagartos que podem se transformar em forma humana para nos dominar possa ser. Milhares, se não milhões, de pessoas acreditam nela. Uma dessas pessoas é autor e pesquisador David Icke, cujos escritos e shows ao vivo foram em grande parte responsável por trazer essa teoria para a atenção do cotidiano. A teoria de Icke sobre os reptilianos, desde então, assumiu vida própria. Em junho de 2016, as redes sociais se agitaram brevemente com milhares de tweets de pessoas que afirmaram ter testemunhado a transformação da rainha da Inglaterra em um réptil. Isso aconteceu enquanto a BBC 2 apresentou cobertura da tropa do desfile de cores. Apenas um exemplo de alguns dos tweets lidos a seguir. Um usuário do Twitter escreveu: "Acabei de ver a rainha se transformar em um reptiliano. Minha mão a Deus, eu não estou inventando isso." Outro escreveu: "BBC 2, você está de brincadeiras engraçadas ou a rainha recém mudou de forma." Um terceiro usuário do Twitter escreveu: As mãos da rainha só ficaram verdes escamosa quando ela acenou, alguém mais viu isso? Reptiliana." O que tornou esse aparente avistamento da rainha e o comentário nas redes sociais que se seguiram ainda mais interessantes foi que os tweets estavam aparentemente sendo apagados automaticamente, apenas alguns segundos depois de aparecerem. No entanto, algumas pessoas conseguiram tirar fotos de alguns deles e as publicaram em vários sites da internet logo em seguida. George Bush Sr., frequentemente considerado como um metamorfo reptiliano, também é considerado um dos membros do alto escalão que supervisiona tudo o que acontece. Como a rainha Elizabeth, ele é muitas vezes o assunto de pessoas que afirmam ter testemunhado seus olhos assumirem um aspecto reptiliano ou que têm uma evidência em vídeo no qual ele se transforma involuntariamente em sua forma reptiliana original. David Icke e suas reivindicações sobre governantes reptilianos. De acordo com o bem conhecido escritor e a pessoa mais intimamente associada com as alegações de reptilianos, David Icke, ele foi advertido por outros pesquisadores sobre pesquisar muito fundo sobre a raça da serpente. Talvez o mais proeminente deles tenha sido Zecharia Sitchin, que, se formos acreditar em Icke, ele o avisou: "Não faça isso." Se Sitchin estava advertindo Icke disto para salvar sua reputação ou devido aos perigos reais de bisbilhotar onde alguns não queriam que ele o fizesse, está aberto para debater. Para crédito de Icke, no entanto, ele nunca se afastou de suas próprias alegações por quase 2 décadas. Em suma, Icke fez a afirmação de que os alienígenas reptilianos que se transformam estavam essencialmente governando o planeta. Estes eram os mesmos alienígenas antigos que algumas pessoas chamavam de Anunnaki, embora a pesquisa de Icke siga um caminho diferente e seja completamente mais extensa do que a maioria. Esses reptilianos cruzaram com os humanos para preservar suas linhagens à medida que os seres humanos os superavam em números cada vez mais. Esses híbridos receberam então o direito divino de governar o resto da humanidade. Icke concorda que essas linhagens começaram em terras antigas, como a Suméria, e depois se espalharam pelo mundo, em particular na Europa e na Grã-Bretanha, cujas famílias reais podem ser rastreadas de até a mesma linhagem há milhares de anos. Uma figura-chave foi Carlos o Grande, também conhecido como Carlos Magno, que foi um indivíduo instrumental na divulgação do colonialismo britânico ao redor do planeta, bem como na criação de países como a Alemanha e a França a partir dos territórios dos francos na Idade Média. Em uma reviravolta bizarra, de acordo com a pesquisa de Icke, 33 dos 42 presidentes dos Estados Unidos são todos diretamente relacionados a Carlos Magno, com todos os 42 relacionados de alguma forma um ao outro.
Isso, nas mentes de alguns, firmemente estabelece que, de fato, uma elite dominante controla as coisas e que poderia estar correto em suas teorias. Santuário do Povo Lagarto é descoberto em Los Angeles, em 1934 e Icke não é o primeiro a fazer alegações a respeito de seres reptilianos. Em janeiro de 1934, o Los Angeles Times publicou uma reportagem sobre a descoberta de uma cidade sob o solo que uma vez foi o lar do povo lagarto. Warren Schofield fez a descoberta e, além disso, mapeou toda a área usando instrumentos de raio-x. Schofield afirmou que, uma vez dentro da cidade subterrânea, descobriria antigas tábuas de ouro que continham informações sobre as origens da raça humana na Terra. Ele disse que tinha sido informado da cidade subterrânea depois de uma conversa com um chefe da nação indígena Hopi no Arizona. De acordo com a história, uma raça reptiliana, que era muito mais avançada tecnologicamente do que somos hoje, construiu a cidade subterrânea há milhares de anos para escapar de um desastre que incendiou suas cidades. Além de usar o santuário subterrâneo para salvar os sobreviventes de sua raça, eles também armazenaram seus registros mais importantes lá. A propósito, apesar de ter inicialmente concedido permissão a Schofield para conduzir sua busca, os governadores de Los Angeles de repente retiraram seu consentimento e fecharam a busca indefinidamente, pouco depois que a reportagem apareceu no jornal de Los Angeles. Mais um ponto de interesse são as afirmações feitas pela respeitada vidente, Edith Elden Robinson, que em dezembro de 1933 declarou no jornal American Society for Psychic Research, Sociedade Americana para Pesquisa Psíquica, que ela também estava ciente de uma base subterrânea sob a Cidade dos Anjos. Em parte, ela afirmou: uma vasta cidade se encontrava sob Los Angeles, com enormes túneis que se estendiam até a costa. Eles haviam sido construídos por uma raça desaparecida que precisava de proteção do ar e acesso ao mar. Avistamentos nos dias de hoje aumentando. Houve muitos avistamentos modernos de tais reptilianos. Na verdade, muito mais do que você imagina. Em março de 2016, um homem alegou ter visto um juiz em uma sala de tribunal de Los Angeles momentaneamente mudar de forma em um reptiliano, depois mudou de volta para a forma humana. Um morador de Los Angeles não identificado estava no tribunal por várias infrações de trânsito. Ele fez sua reivindicação à MUFON, e afirmou ainda que, embora houvesse pelo menos outras 15 pessoas na sala, ninguém pareceu notar a mudança. Ele também alega que o juiz em questão não é mais contatável, apesar de seus melhores esforços para fazê-lo. Pouco menos de um ano antes, em abril de 2015, outro relato de um avistamento reptiliano chegou a MUFON, desta vez por um homem na Flórida, que alegou ter fotografado um reptiliano em um veículo em movimento. Ele alegou ter tirado a foto pois gostou do logotipo Monster na janela do carro. Quando ele foi examinar a foto mais tarde, ele viu que ele acreditava ser um réptil dirigindo o carro. Em fevereiro de 2014, 3 ciclistas afirmaram ter visto uma estranha criatura parecida com um lagarto enquanto percorriam o deserto de Sonora, no Arizona. Eles fizeram o avistamento enquanto estavam fazendo uma pausa. Eles alegaram que a figura estranha andava de forma desajeitada, seu corpo era coberto de escamas verde-avermelhadas e que seus olhos eram pretos profundos com uma fenda amarela brilhante, muito parecida com uma cobra ou réptil. A criatura observou os 3 homens por um momento antes de seguir subitamente. Conexão com a conspiração de desaparecimento de parques nacionais. Voltando às teorias de David Icke por um momento, de que os reptilianos mantêm sua forma humana devido ao fato de que os humanos os superam em número, eles fazem isso pelo consumo de sangue humano. Há algumas coisas interessantes a serem observadas aqui. A primeira é que uma dessas aparentes raças reptilianas vem do sistema estelar Draco, coincidentemente ou não, o nome evoca a imagem de Drácula, que também precisava de sangue humano. A outra é uma aparente conspiração de pessoas desaparecidas em parques nacionais e áreas isoladas na América do Norte e em partes da Europa.
Em seu livro The Missing 411 e os 411 Desaparecidos, o autor e pesquisador David Paulides notou grupos de pontos muito específicos, onde muitos desses desaparecimentos aconteceram. Ele notou outras circunstâncias estranhas também. Por exemplo, em quase todos os casos de alguém desaparecendo, o mau tempo costumava ocorrer imediatamente, dificultando qualquer esforço de busca. Cães de busca de repente se tornam inúteis quando tentam captar um cheiro. Muitos dos que haviam desaparecido foram relatados como estando ao lado da última pessoa que os viu, como se tivessem acabado de desaparecer no ar. Talvez isso explique os supostos relatos de reptilianos tanto no período que se seguiu como após o furacão Katrina em Nova Orleans, em agosto de 2005. A questão maior, até mesmo o mais entusiasmado teórico da conspiração ou pesquisador de alienígenas terá que admitir que os contos dos reptilianos parecem sair diretamente de um filme de ficção científica. No entanto, quando você começa a ler sobre as incontáveis alegações de avistamentos, e toma em consideração as várias teorias de sua existência, bem como o lugar que a própria serpente tem na lenda e na mitologia, a possibilidade parece ser um pouco mais possível do que a maioria gostaria de admitir. Talvez a pergunta mais importante e maior a ser feita, em vez de eles existem, seria, se eles existem, o que nós, a raça humana, podemos fazer a respeito disso?